Olha, rapaziada, nesse final de semana dos clássicos, nós tivemos um clássico no Rio de Janeiro, que é o clássico que atualmente mais empolga para qualquer torcedor assistir, que é o Fla-Flu. Fla-Flu esse que teve a vitória do Flamengo, deixa o Fluminense num marasmo ainda maior com relação a clássicos regionais. Já somam 10 clássicos sem vitória do Fluminense dentro dos clássicos contra os seus rivais do Rio de Janeiro. E isso é algo ruim, é algo que o Fluminense precisa passar rapidamente por essa maré de azar dentro de clássicos, porque além de ser importante disputar títulos, estar nas cabeças ali, no geral, das grandes equipes de futebol brasileiro, é importante estar vencendo esses clássicos regionais, porque dá uma pimentada na rivalidade, dá uma confiança para o torcedor, para os jogadores, para o grupo como um todo, né? Então, o Fluminense precisa passar logo por essa maré de azar e voltar a vencer esses jogos que muita gente acaba minimizando, tentando dar uma baixada. Ah, clássico não importa, o que importa é vencer título, mas vencer clássico é importante, principalmente quando você soma um longo tempo sem vitórias dentro de jogos com a importância tão grande como essas. Bom, nessa vitória por 2-0 do Flamengo, a gente tem bastante coisa para tirar para o Flamengo dessa temporada de 2024 e pouca coisa dá para a gente tirar do Fluminense, porque foi um jogo atípico, um jogo num contexto diferente, contexto esse que a gente vai entrar mais detalhadamente aqui ao longo do vídeo. Qual é a cara que eu acho que diz o que vai ser essa temporada de 2024 do Flamengo, que a gente pode tirar do Fla-Flu? É esse Flamengo comandado pelo Tite que vai ter por característica principal minimizar completamente os espaços do adversário dentro do campo, minar completamente os espaços que o adversário venha a ter com a posse de bola no pé, para que assim não sobre quase nada para você explorar dentro do seu campo de ataque, no campo de defesa do Flamengo. E aí o Flamengo, quando recuperar essa posse da bola, ser um Flamengo mais efetivo, mais cruel, que tenha oportunidades e mantenha um índice de aproveitamento na conversão da finalização em gol alto, que era um Flamengo que não vinha aproveitando tão bem o seu índice de criação, de finalização de oportunidades em gols nos últimos anos, nos últimos treinadores que passaram. Era um Flamengo que até criava bastante, que finalizava muito, mas era um Flamengo muito pouco efetivo, que perdia muito mais do que fazia gols. E esse Flamengo tende a ser um Flamengo diferente, tende a ser um Flamengo mais efetivo quando tiver com a bola no pé, para finalizar as suas jogadas, para finalizar e converter elas em gols, e também de minimizar, de fechar completamente os espaços que o adversário vem a ter dentro do campo. Falando do Fluminense um pouquinho, por que eu falo que o contexto é diferente, que é um contexto atípico, que é um jogo atípico para o Fluminense? Porque o Fluminense não estava 100% com a cabeça ali no Maracanã no domingo, né? A gente sabe que os jogadores estavam sim preocupados, precisavam do resultado, era um resultado importante, vencer clássicos é sempre importante, como eu falei no início do vídeo. Só que também é muito importante que o Fluminense consiga reverter o resultado no Maracanã contra a LDU na quinta-feira. E os jogadores muitas vezes acabam ficando sim preocupados com isso. Além de tudo, tem um fator desgaste físico e mental, porque o Fluminense jogou uma final na quinta-feira passada. Tem a questão de viagem, o jogo foi na altitude, foi uma final, foi um jogo que importava muito, que o Fluminense precisava do resultado e não conseguiu. Teve uma noite a menos de sono por conta da viagem longa. Então, enfim, tem todo um fator diferente, atípico, para que fizesse com que o Fluminense estivesse um pouco mais desgastado para esse jogo. E também tem a questão do Flamengo ter feito um excelente jogo sem bola, que minou completamente as chances que o Fluminense tivesse. Não dá para exigir facilidade nem para um lado nem para o outro dentro de um clássico, principalmente num clássico desse tamanho. A gente sabe que no futebol existem jogos e jogos, e que dá sim para, quando você tem um excelente time, você pedir espetáculo, querer show contra equipes menores, contra equipes que têm um poder menor de fogo do que a sua equipe. Só que quando você enfrenta equipes parelhas, principalmente em clássicos, não dá para você exigir a mesma coisa. O clássico ele tem todo um contexto diferente por fora, tem todas as questões que envolvem esses jogos. Não é só um jogo qualquer. Então a gente tem que entender que não dá para exigir facilidade em clássico, nem para o Flamengo, que passasse o carro no Fluminense como se fosse uma equipe qualquer, e nem que o Fluminense jogasse o jogo da vida como se fosse qualquer jogo. É lógico que vão existir exceções, em alguns clássicos um ou outro vai acabar destoando e vencendo por um placar um pouco mais elástico, com um pouco mais de facilidade, só que não dá para a gente exigir que a exceção seja a regra. No geral, clássicos vão ser assim, parelhos, até mesmo quando o time A está com o seu melhor dos elencos, enfrenta o seu rival, que é o time B, que está numa crise fodida, esse clássico tende a ser bem parelho. Poucas vezes vão ser clássicos em que uma equipe vai destoar muito da outra e o placar vai ser muito elástico, com uma facilidade muito grande. No geral é isso, acho que a gente dá para tirar essa cara do Flamengo bem competitivo, principalmente para competições que exigem regularidade a longo prazo,
e um Fluminense que não dá pra gente tirar tanta coisa desse clássico, mas que sim, precisa melhorar, e que para começar a melhorar, precisa reverter esse resultado contra a LDU na quinta-feira para ganhar confiança e voltar para as fases finais do Campeonato Carioca com a cabeça erguida em busca do título.